E aí galera, vamos que vamos! No vídeo de hoje eu vou falar de uma cientista preta nordestina que desenvolveu um método rápido e barato para diagnosticar a endometriose. Poucas pessoas sabem, mas em todo o mundo, mais de 180 milhões de mulheres sofrem de endometriose. Tá, mas o que é endometriose e como eu cheguei a esse assunto? Algumas semanas atrás, eu senti uma cólica muito forte que eu nunca tinha sentido antes. E era uma dor muito insuportável e nada que eu fizesse ajudava a passar essa dor. Então, o que foi que eu fiz? Eu fui conversar com o médico dos médicos dos diagnósticos mortais, o Google. E quando você pesquisa, aparece de cara endometriose, seguido de miomas, pólipos, gravidez e entre outras doenças. A endometriose o que é? Digamos que a gente tem aqui o útero no formato de uma pera e aqui no interior do útero tem uma camada chamada endométrio. Essa camada é aquela que quando a gente ovula e o óvulo não é fecundado, ela desaba. Ela sangra e aí acontece a menstruação. E ela vai-se embora também. Só que sempre ficam algumas células desse endométrio. Porque é um ciclo. Essas células se multiplicam, acontece a menstruação e se o óvulo não tiver sido fecundado, ela vai-se embora junto com a menstruação. Só que tem um problema. Em alguns casos, essas células podem seguir um caminho inverso. Ao invés de sair, elas podem seguir pela tuba uterina e cair no ovário. Outra informação. Essas tubas uterinas, as trompas, elas não são diretamente ligadas com os ovários. Sempre fica um espaço e pode acontecer dessas células ir pelas trompas, cair na cavidade abdominal e começarem a se multiplicar, porque são células normais, células se multiplicam. Só que o que não é normal é porque elas estão se multiplicando em um lugar que não é para elas estarem. E aí acontece uma inflamação que é conhecida como endometriose. Como eu falei, algumas células do endométrio que ficam ali no interior do útero podem se deslocar no sentido contrário. Ao invés de descer, elas vão para dentro e vão se localizar nos ovários ou na cavidade abdominal. E aí elas voltam a se multiplicar no ciclo como se estivessem dentro do útero, só que elas estão no ovário. E aí acontece a formação de uma reação inflamatória chamada de endometriose. A maioria das mulheres acometidas com a endometriose é diagnosticada por volta dos 30 anos. E o principal sintoma da endometriose são as cólicas menstruais. Tá, mas eu sempre tive cólica muito forte. E sempre ouvi da minha mãe, da minha avó, da minha tia que sentir cólica é normal e a gente toma um remédio, um chá que passa. Como é que eu vou diferenciar se minha cólica é normal ou se é um sintoma da endometriose? Não é muito fácil, até porque tem casos de mulheres que têm endometriose, que têm poucas cólicas. Então o que eu recomendo é que se você estiver sentindo uma dor muito intensa, uma cólica muito intensa, você procure um ginecologista. O tratamento padrão da endometriose se faz através do uso da laparoscopia. Você coloca um aparelho no abdômen e olha a cavidade para avaliar os locais afetados. E também, por meio de cortes pequenos, retira focos do endométrio na localização em que ele se encontra. Às vezes, a laparoscopia não dá certo, e aí é necessário fazer uma cirurgia aberta. A maioria das mulheres também costumam relacionar imediatamente a endometriose com a infertilidade. Em alguns casos, após o tratamento, a mulher pode voltar a ser fértil, mas também depende da gravidade da lesão. Em certos casos, a infertilidade pode se tornar irreversível. Então, não considerem natural sentir dor durante os períodos menstruais. Consultem o ginecologista. Tá, mas eu não tenho dinheiro para uma clínica particular e o posto de saúde que tem aqui perto de casa, a gente marca uma consulta, isso é atendido meses depois ou anos depois, às vezes nem é atendido. É o caso de muitas pessoas aqui do Brasil também. E foi o caso da tia da nossa cientista de hoje, da Georgia. A tia da Georgia, ela teve que extrair o útero porque ela não foi diagnosticada por anos.
Isso acontece com muitas mulheres aqui do Brasil e do mundo todo. Quando a Geórgia descobriu esse diagnóstico, ela começou a pesquisar para entender o porquê que não existem incentivos ligados à saúde da mulher aqui no Brasil. Fora que os exames, os diagnósticos, são muito caros e também não são muito práticos. Quando foi descoberto que a tia da Geórgia tinha endometriose e por causa dessa doença ela perdeu o útero, Geórgia se deu conta de que se você não tem dinheiro para fazer os exames, fica quase impossível descobrir se você tem a doença. Foi por isso que Geórgia começou a pesquisar um jeito barato para as mulheres descobrirem se tem a doença. Na pesquisa, Geórgia descobriu que a endometriose é uma doença crônica e que por isso ela demora anos para ser desenvolvida. Então, quando a mulher descobre que tem endometriose, ela já tem endometriose há um certo tempo. Por exemplo, se eu estou com endometriose nesse momento, mas ainda não desenvolvi um foco e não tive nenhum sintoma, eu não vou conseguir descobrir a doença através de um exame de imagem, de um ultrassom no caso. É por isso que um exame laboratorial, como um exame de sangue, um exame de urina, é importante, porque ele não vai procurar por evidências visuais, ele vai procurar o avanço daquela doença e das modificações biológicas para poder dar a evidência se a mulher tem ou não endometriose. Quando Geórgia mostrou sua pesquisa aqui no Brasil, ninguém deu muita bola, mas lá fora ganhou até prêmios. Foi aí que ela viu que para ajudar as mulheres daqui, ela precisava estudar lá fora. E ela foi. Geórgia estudou muito e passou em 9 faculdades dos Estados Unidos, 7 delas com bolsa de estudos. Atualmente, Geórgia estuda engenharia biomédica em Stanford, onde desenvolve um projeto para diagnosticar a endometriose de forma rápida, barata e não invasiva. O nosso vídeo está chegando ao fim, eu espero que vocês tenham gostado. Dá o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações chegarem em vocês. E agora eu vou deixar uma mensagem da nossa cientista de hoje. Constantemente, vejo pessoas falarem sobre a minha trajetória de vida, sobre um discurso de apesar de ser negra, apesar de ser jovem, 19 anos, apesar de vir do interior da Bahia, apesar de ser mulher, Geórgia conseguiu e continuou, se manteve atrás do seu sonho, mas eu discordo disso. Eu não consigo imaginar a minha trajetória desassociada da minha identidade, ou pior, contra a minha identidade. Se eu não tivesse na comunidade que eu vivo, eu nunca teria identificado a endometriose como um problema social, como eu identifiquei. Se eu não tivesse identificado a endometriose como um problema social, talvez eu nunca teria corrido atrás e visto a necessidade de um diagnóstico barato, acessível e não invasivo para a doença. E se eu não tivesse feito tudo isso, talvez hoje eu não urgisse o tanto que eu urjo para trabalhar cada vez mais e melhor, a fim de empoderar mulheres do mundo inteiro para que elas possam mudar suas condições de saúde e, como consequência, as suas vidas. Obrigada. Obrigada.